Boa noite, pessoal. Tudo bem? Conforme a gente havia conversado em sala, estou disponibilizando para vocês esse vídeo, tá? Para a gente finalizar nossa apostila 4 e já começar a ver as duas primeiras aulas da apostila 5, que é a aula 19 e a aula 20, tá? Onde na apostila 4 a gente finaliza agora falando sobre o funcionamento do indivíduo e o poder, tá? Então a gente estava vendo todas as caracterizações de poder, como essas caracterizações de poder são concretizadas, certo? E aí agora a gente na sequência vai falar um pouco sobre a Constituição e a figura do Estado, né? Essa fundamentação do que é Estado de fato, tá certo? Bom, quando nós falamos então em indivíduo e poder, né? Nós já vimos todas as noções de poder, nós já vimos as noções de regimes democráticos, como que se estabelecem essas divisões de poderes, nós já vimos as formas das divisões e organizações administrativas do Estado, o que é uma denominação federativa, o que é uma denominação unitária, tá? Nós já vimos também as definições de poderes, quais são as figuras que representam esses poderes, ou seja, lá no poder executivo, quem que nós temos? A figura do prefeito, a figura do governador, do presidente, quem de fato executa. No poder legislativo, nós temos a figura dos deputados, nós temos a figura da Câmara de Vereadores da cidade, né? Do Poder Judiciário, nós temos a representatividade dos ministros do Supremo, nós temos a representatividade dos juízes nas comarcas das cidades, tá certo? Então, nós temos, né, que a função do Poder Executivo é a aplicabilidade de leis e é ele que vai governar. Nós temos o Poder Legislativo, que ele elabora e aprova a lei de acordo com a Constituição, o que está expresso lá na Constituição de 1988, essa Constituição que foi promulgada, né, lá em 1988 e traz nela todos os aspectos de direitos e deveres do cidadão, e o Judiciário, que nada mais é do que fazer cumprir a aplicabilidade e a obediência dessas leis que foram sancionadas e que estão válidas na nossa sociedade, tá certo? Bom, quando a gente fala, né, desses indivíduos e dessas noções de poder, a gente está falando principalmente, né, da questão relacionada ao século XX, né? Como se desenvolveu isso desde a premissa lá do século XX. Principalmente, pessoal, pensando que a nomenclatura e o conceito de poder, né, de forma ampla, é a capacidade de como se agir socialmente, é a capacidade de como a gente se fazer presente dentro de uma sociedade, tá? O que de fato nós vamos fazer dentro dessa sociedade, tá certo? E aí existem essas noções relacionadas à hierarquia, essas noções relacionadas aos poderes, tá? Quando a gente fala de indivíduo e poder, é importante a gente pensar que se há um processo de controle social, tá? E esse processo de controle social, ele vai desenvolver a partir de algumas premissas que a gente fala, que é a conformidade, a inovação, o ritualismo, o retraimento e também a rebelião, tá? Quando a gente fala em conformidade, a gente está falando num nível de sociedade que ela é puramente mais estável, tá? Ela tem um poder de adaptação muito mais fácil e é muito comum e difundido esse poder de conformidade, tá certo? Quando a gente fala na inovação, são aqueles indivíduos que eles já fazem assimilação das metas que são padronizadas, tá? Mas eles não conseguem absorver as instituições, principalmente as instituições que a gente fala dos poderes. Quando a gente fala do ritualismo, é um modo de meio de adaptação que resulta no abandono ou na diminuição das metas culturais de sucesso, tá? No retraimento, a gente fala que é um modelo de adaptação totalmente menos comum, certo? E que há rejeição de metas culturais e de meios institucionais, tá? Ou seja, não é absorvido nem esses meios culturais e nem mesmo os meios institucionais, tá? E aí existe a rebelião, que ela é muito mais ampla para nós, tá? E a gente consegue absorver ela com mais consistência, que é quando ocorre quando o indivíduo
ele vai se pôr de fora da estrutura social, tá? Ou seja, ele vai se rebelar, ele não vai concordar com aquilo que está sendo feito, né? E ele vai elaborar uma nova estrutura social para suprir os seus anseios e as suas necessidades, tá certo? Então é isso quando a gente fala sobre as definições de indivíduo e poder, desse poderio do indivíduo dentro de uma sociedade. Correto? Bom, finalizamos então aqui a nossa apostila 4, tá? E na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a apostila 5, que são as aulas 19 e as aulas 20. E aí eu já peço que, por gentileza, vocês façam as aulas 19 e 20 para a gente fazer a correção dentro de sala de aula, tá? Não deixem de fazer essas aulas. E aí, quando a gente fala na aula 19, que a gente está vendo agora as questões relacionadas à política, a gente vai perceber o Estado como instituição, tá? Como foi a origem desse Estado, né? A gente fala que o Estado é uma das instituições mais importantes do mundo contemporâneo, tá certo? Por quê? Independente de se haver existências de blocos econômicos, políticos, regionais, culturais, tá? Ou mesmo de haver, né, blocos governamentais, por exemplo, como a União Europeia, tá? Que é uma associação de estados, né? A gente ainda tem o Estado como se fosse, né, essas noções de divisão político e administrativa que nós temos no mundo contemporâneo. É o Estado que vai gerir essa contemporaneidade, tá? É o Estado que vai ser, ao mesmo momento que é espiritual, ele é totalmente temporal. Ele vai trazer para nós as noções de supremacia do mundo, né? E esse Estado, ele começa a ter os seus princípios dentre os séculos 13 e 19, mais ou menos, tá? Quando a gente fala no Estado moderno, a gente está pensando principalmente no aspecto de centralização da autoridade política legal, que é a configuração desse príncipe, né? A gente viu, claro exemplo de formas de governo, dentre elas a monarquia e a realeza, né? E existe esse aspecto, né? Nós temos lá a sede do governo na Inglaterra, lá em Londres, né? Que nós tivemos até agora há pouco tempo o falecimento da rainha Elizabeth II, né? E aí a gente percebe com bastante afinco essas formas de constituição de Estado. Cada sociedade possui a sua própria forma de constituição de Estado, tá? E dentro do Brasil, nós temos a nossa própria forma, que é um regime democrático, com a prevalência das instituições, são elas executivas, legislativa e judiciária, tá certo? Bom, esses aspectos das instituições dentro de uma sociedade, eles causam as noções de direitos civis, tá? Como eu já falei para vocês, estando bastante expresso lá na Constituição Federal de 1988, tá? E aí a gente fala do Estado liberal, que é as noções de direitos políticos, ou seja, essa noção relacionada à representatividade do povo, né? O povo escolher os seus representantes a partir de um movimento político, de eleições, que a gente diz assim, tá certo? O Estado por si só, pessoal, ele tem a característica de propor principalmente direitos sociais e o bem-estar social do indivíduo, tá certo? E quando a gente fala em Estado, é importante a gente pensar automaticamente, né, que junto com o Estado há as noções de revolução, que é o que a gente vai ver na aula 20. Tá? E aí essas noções de revolução é quando algo não está correto, né? A gente não concorda com algo e a gente propõe em fazer algo novo, em modificar algo, né? E aí nesses aspectos de modificação de algo novo, a gente consegue entender basicamente essas noções de revolução, como essas revoluções são exercidas. E aí nós vamos ver um pouco sobre as revoluções francesa, Revolução Industrial, tá certo? Como elas se constituíram e qual foi a fomentação que essas revoluções tiveram no nosso mundo, tá? A nossa sociedade em si, tá bom? Bom, eu peço que assistam o vídeo, anotem todas as dúvidas que tiverem para a gente conseguir absorver e tirar essas dúvidas em sala de aula na sexta-feira, tá certo? Um abraço para todo mundo e não deixem de fazer os exercícios das aulas 19 e 20 da apostila 5. Tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado.